Você pode convencer um evangélico de qualquer absurdo. Você pode fazer um evangélico comer até cocô. Pior que o inimigo declarado é o amigo que você não conhece. Eu estou aqui com a Bíblia aberta. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, diz que um dos dons do Espírito Santo é discernimento de espíritos. E aqui não é de espíritos malignos, é da alma humana. Ter dinheiro às custas do sofrimento humano, você é doido. Ganhar dinheiro e perder Jesus? Por favor. Para que um coach, um falso profeta e um político de esquerda acesse seu dinheiro, tome seu dinheiro, ele precisa explorar a sua vulnerabilidade. Voltar contra você mesmo as suas dores emocionais. O falso profeta, para tomar o seu dinheiro, ele tem que ir além do que está escrito. O maior instrumento das falsas igrejas e dos falsos profetas para tomar o dinheiro do povo, sabe o que foi? Campanhas. É a corrupção sistêmica, assim como eu sempre falo na igreja evangélica, o lobby gospel. Às vezes não é descarado o pecado, descarado o crime, mas é o lobby, as conexões de relacionamento que vão trazendo poder, influência e dinheiro. Aquele que era rico se fez pobre para que pudéssemos enriquecer, num podcast. Então eu tenho base bíblica para ser rico. Mas o mais interessante, você que não tem discernimento, que também pode dizer, você está com inveja do cara. Pelo amor de Deus, cara. Então o apóstolo Paulo tinha inveja dos hereges. Deus odiava o apóstolo Paulo, que morreu em desgraça. Os apóstolos todos foram barbarizados. Os apóstolos estão todos errados. Esses três personagens sociológicos que eu coloquei aqui, até o momento são inimigos da nossa prosperidade, do nosso verdadeiro crescimento. Eles rejeitam a hipocrisia e essa juventude está vendo a hipocrisia de se defender o conceito de algo que eles estão testemunhando por A mais B na vida privada que seus pais não vivem. O que as pessoas estão falando sobre a igreja e sobre Jesus ao olharem para você? Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. No final eu faço a convergência do que as três figuras possuem em comum. Mas o motivo da live é justamente a edificação do meu povo, a edificação da minha família, da minha casa, né? É o que eu sempre digo, não dá para eu mudar a mentalidade da esquerda. Quase nunca dá. Falando de maneira macro, né? Você influencia uma, duas, três pessoas, mas eu posso defender a minha casa, que é a Igreja do Senhor Jesus, da idolatria da direita. Na verdade, o público religioso evangélico é o público mais infantilizado intelectualmente que existe. Você pode convencer um evangélico de qualquer absurdo. Você pode fazer um evangélico comer até cocô. E como você vai fazer isso? Colocando um selo gospel em qualquer mentira. Então, é responsabilidade, como eu sempre trato com os homens, é responsabilidade dos filhos mais velhos defenderem seus irmãos porque o pai está ausente. As pessoas ultimamente têm dito para mim, né? Pastor Anderson, deixou de bater na esquerda, só está batendo na direita. Não, gente. Só você ver a minha timeline completa, né? Desde sempre, como eu defendi e imunizei vocês das ideologias. Mas qual é a grande questão que a gente precisa entender? Qual é a grande questão que a gente precisa atentar? Satanás é nosso inimigo, Satanás é inimigo do reino de Deus, Satanás é inimigo da igreja. O nosso tempo está focalizado em falar mal do nosso inimigo ou exaltar o nosso amigo? O que é evangelização? Você se ocupar de falar mais do inimigo, que você sabe quem é, ou do amigo, que é Jesus. Então, a gente não prega o evangelho exaltando o inimigo. E falando sobre política, a gente precisa atentar isso, né? Nós sabemos quem é o inimigo.
O inimigo é declarado, o inimigo é escancarado. A esquerda e todas as suas ideologias são antagônicas ao evangelho. Então nós sabemos quem são os nossos inimigos. Mas nem sempre nos ocupamos deles. Vez ou outra nos ocupamos deles. Mas o pior que o inimigo declarado é o amigo que você não conhece. Por isso que eu estou dizendo que o evangélico ele padece de discernimento. Então, porque ele tem um inimigo, e ele tem um inimigo em comum com conservadores, ele baixa a guarda do discernimento, passando a considerar que qualquer um que use o nome de Deus em vão ou coloque um selo gospel nas suas propostas, está sendo um amigo, está sendo um aliado do reino de Deus. Isso é infantil, isso atrasa em muito o nosso amadurecimento, tá? Então, eu quero começar a live não falando da semelhança dos 3 personagens sociais que eu coloquei, coach, político e falso profeta, e eu quero ir para o ponto que muitos de vocês estão me abordando aqui no meu Instagram. E o Pablo Marçal, e o Pablo Marçal, e o Pablo Marçal, o que é que você acha, o que é que você acha, o que é que você diz? Por incrível que pareça, se eu tivesse em São Paulo, morando lá, né, que eu moro no Distrito Federal, em Brasília, eu ponderaria a possibilidade de votar nele. Ponderaria, tá? Vai ficar mais claro até o final. Mas eu tô vendo mais uma vez pastores baixando a guarda facilmente. Então, desde 2017, eu venho profetizando e alertando e pregando e ensinando. Igreja, pastores, não baixe a guarda porque o governo é conservador. Porque a gente vai ser facilmente iludido porque temos um inimigo em comum. Aí a gente baixa a guarda. Ao baixar a guarda, a gente baixa o nível. Aí os pastores estão exaltando, sabe, esses debates para a Prefeitura de São Paulo. Que coisa grotesca. Um pastor que eu respeito muito, né? Postou o vídeo feliz porque Pablo Marçal exorcizou o Boulos com a carteira de trabalho e tal. E o meu comentário, graças a Deus, as pessoas mais concordaram do que discordaram, essa maneira aterrorizante, bizarra de se fazer política vem do fato do candidato e do político saberem que o brasileiro tem pouco interesse pelo crescimento intelectual. O brasileiro ele é conformado intelectualmente, tá bom, entendeu? Qualquer coisa tá bom, qualquer lixo tá bom, qualquer coisa mais ou menos tá bom. Então o candidato ou o político dá para o brasileiro o que o brasileiro quer, sabe? Eles não prezam pela excelência, eles não prezam por uma entrega de qualidade. Eles vão dar lixo, porque se o brasileiro não quer crescer intelectualmente, eles estão quase considerando que a gente é porco. E porco se contenta com lama, se contenta com lavagem, se contenta com resto de comida, se contenta com resto de fruta. Mas se a gente tivesse um padrão intelectual almejando um padrão de excelência, mesmo que a gente apoie um político mais ou menos, a gente não está contente, porque a gente quer representantes políticos à altura de seus postos de liderança. Então, é mais uma vez um circo dos horrores e uma bizarrice esses debates políticos. E por que eu estou aqui? Porque começam novamente a envolver a Igreja do Senhor Jesus no balaio, começam a envolver o povo de Deus, a casa de Deus nesse balaio. E mais uma vez, políticos estão dando um exemplo social de desprezo à igreja, como se ser crente fosse aquilo. O que é que um Pablo Marçal está mostrando para o Brasil? Que ser crente é ser aquilo, sabe? Quinta série, tolice, cara, sabe? Caramba, que nível, que bobagem, cara. Você tem que ali, ó, é o que eu sempre defendi, um cristão na política, ele vai estender o cuidado da comunidade humana na política daquilo que ele já faz na vida privada. Então a gente não vai lá para fazer um show de horrores, a gente vai lá para ampliar a nossa entrega. A gente já entrega sem ser político. Quando a gente vai para a política, a gente entrega algo de maior qualidade para a comunidade. A gente não vai ali para atacar pessoas e por aí vai. Então, para a Prefeitura de São Paulo, Boulos nem pensar, né? Todas as opções maquiadas, bolsonarista,
aquele cara lá, parece uma múmia, esqueci o nome dele, desculpa me referir a ele dessa maneira. A Tabata, por incrível que pareça, sendo de esquerda, tecnicamente ela é uma boa política, mas do circo dos horrores, se eu morasse em São Paulo, eu ponderaria Pablo Marçal, que é do tipo assim, ó, dos horrorosos é o menos pior. Para mim, o grande problema é ele é o que eu vou falar no final, assemelhando o coach, o falso profeta e o político, tá? É a manipulação. O cara Pablo Marçal, ele não é uma pessoa. Nunes, obrigado, meu irmão. E me perdoem, tá? Me referir a ele como múmia, é meu TDAH, minha impulsividade. Estou tentando melhorar. Eu estou aqui para repudiar esse tipo de comportamento e chamo o cara de múmia. Me perdoem. Mas o que eu estava dizendo? O que eu estava dizendo? Os caras estão focados em trabalhar ali. E eu estou perguntando o que eu estava dizendo. O que eu estava dizendo, gente, antes disso? Ah, 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 que eu ponderaria a possibilidade do Pablo Marçal, defendendo a tese que eu prego desde 2017. A gente vai votar no Bolsonaro. Preguei, profetizei, escrevi, palestrei sobre isso. Bolsonaro não é um voto de plena concordância. Bolsonaro é um voto de contenção. A gente precisa conter a esquerda e as suas ideologias, mas Bolsonaro não é um voto de plenitude. Aí o pessoal hoje, 2024, acham que eu esquerdizei, acham que eu estou batendo na direita e não estou batendo na esquerda. Gente, eu sempre crio no que crio. Bolsonaro é um voto de contenção porque o que supostamente politicamente ele defende conecta com alguns dos valores que a igreja evangélica preza. Mas se eu tivesse um político com valores, mas com refinamento político, sofisticação para o debate, para os argumentos, obviamente que eu não iria de Bolsonaro. Sempre falei isso. Voto de contenção, não voto de plenitude. Então, eu ponderaria somente por essas possibilidades. Dos horrorosos, o pior se refletir. E falei, né? Qual o grande problema de Pablo Marçal? Ele não é uma pessoa. Lembrei o que eu queria dizer. Pablo Marçal não é uma pessoa. Pablo Marçal é uma marca. Pablo Marçal é um projeto de poder econômico e político. Então o perigo de alguém como Pablo Marçal não ser pessoa, não ser gente, é que você não sabe quando ele está falando a verdade. E para piorar a questão, ele é mestre em marketing e ele é mestre em PNL e persuasão. Então você jamais descobrirá quando o Pablo Marçal está sendo honesto, quebrantado ou uma pessoa real. Então, para você entender o que eu estou querendo dizer, o desastre do Rio Grande do Sul e tudo aquilo que ele fez, a única coisa boa que isso representa do que ele fez para o Rio Grande do Sul é que pessoas foram ajudadas. Obviamente que ele mandou mais de 200 caminhões para lá, milhões de insumos e de reais. Pessoas foram abençoadas. Poderia ser Satanás mandando, mas o foco é pessoas foram ajudadas. Mas, eu estou aqui com a Bíblia aberta, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, diz que um dos dons do Espírito Santo é discernimento de espíritos. E aqui não é de espíritos malignos, é da alma humana. Quem está cheio da palavra de Deus e do Espírito de Deus tem discernimento almático do outro. Então, eu fiz essa pergunta certa vez e muitas pessoas tiveram o mesmo discernimento. O que Pablo Marçal fez por Rio Grande do Sul
não é autêntico, não é honesto, porque já almejava a candidatura à Prefeitura de São Paulo. E o bem cristão é um bem gratuito, não é um bem predatado. Porque, por exemplo, olha o antagonismo falando de marketing, e o cara é mestre do marketing. O antagonismo que a população brasileira tinha com ele por causa dos escândalos, da montanha, do engano, de ter feito riqueza explorando as demandas almáticas das pessoas. Ele se tornou uma piada até no meio de quem faz piada. E a virada de jogo dele foi o marketing em ajudar as pessoas na tragédia do Rio Grande do Sul. Então, esse perfil de gente é extremamente perigoso. Eu acredito, analisando todo aquilo que ele representa, que se ele se dedicasse ao que ele é bom, empreendedorismo, marketing e tal, sem botar Deus, sem enganar pessoas, e se tornasse, sei lá, uma pessoa de fato e deixasse de ser um avatar virtual, uma máquina de fazer dinheiro e uma marca, ele poderia fazer um bom trabalho político. Por isso que talvez eu ponderaria nessa possibilidade. Mas lá no meu espírito fica arranhando, né? Porque é mais uma pessoa que vai para a política com um plano populista e personalista de dinheiro e poder. Aí você pode dizer, né, se você não quer exercer discernimento, o que você vai dizer? Não, mas o cara já é milionário. O que ele vai fazer na política? Lê do engano. Não sei se você sabe, mas mesmo que você seja milionário, a política triplica, quadriplica, quintuplica suas riquezas. Por quê? Vou te dar um exemplo. Aqui no Distrito Federal, uma moça ela foi eleita primeira deputada federal, e na última eleição ela não conseguiu para federal, ela foi eleita deputada distrital, que para nós corresponde o deputado estadual do seu estado aí. O marido dela é um grande empresário, milionário. Na primeira vez que ela foi eleita deputada federal, o marido contratou, aspas, conectou com 48 candidatos a deputado distrital, dando a cada um deles, para a campanha deles, 100 mil reais, que dá um total de 4 milhões e 800. Se você tem folga nas suas finanças para você desperdiçar 5 mil reais só com deputados que vão trazer força para a campanha da sua esposa, quanto de dinheiro existe aí no seu ecossistema empresarial e pessoal? Muita grana, muito dinheiro, ok? Aí você compara essas duas situações. Se o cara é rico, se o Pablo Marçal é rico, por que ele quer se envolver com política? Na política, você enxerga a cidade de cima. Aí você sabe onde estão os precatórios, os terrenos mortos, as negociações, os lobbies, as conexões, porque às vezes a corrupção ela não é praticada drenando o dinheiro público. A corrupção é praticada no lobby, que não vai ser corrupção criminalmente falando, mas vai ser o que no marketing o próprio Pablo Marçal chama de networking. Então, as suas riquezas, elas... Por isso que, por exemplo, pega agora candidatos que estão vindo aí pelo país e você veja que se ele tem uma carreira política, a primeira declaração de bens da primeira campanha para agora dobrou, triplicou, quadruplicou, quintuplicou, porque a política tem esse poder do lobby da ampliação da riqueza por causa das conexões. Então, eu acho que tirando a manipulação que o Pablo Marçal faz com o sofrimento humano e tirando a manipulação da palavra de Deus que ele faz com maestria satânica, se ele só focasse, né, em empreendedorismo, educação financeira, que ele diz que é um dos fundamentos daquilo que ele faz, a gente deu chance para o Tiririca como político, por que a gente não daria chance para o Pablo Marçal como político?
Então eu ponderaria mediante a escassez de líderes que o nosso país vem tendo, ok? Mas eu não me entregaria totalmente a um cara como o Pablo Marçal por causa do discernimento. E se de fato for um plano personalista, mais um plano personalista de dinheiro e poder. Então eu refletiria sobre isso. E nós que somos cristãos evangélicos, gente, a gente tem que aprender isso. Muitos. Por que eu me dedico tanto nas redes sociais? Por que eu estou fazendo essa live e me dedicando a ela? Porque eu vejo respostas. Tem irmãos que me xingam, que detonam. Tem gente aqui na live dizendo que eu estou falando aqui é inveja do Pablo Marçal. Mas é recompensador quando você entende que dos irmãos, de muitos irmãos, as escamas caem dos olhos e eles passam a enxergar. E esse é o maior salário de um pastor da Igreja do Senhor Jesus. Ver o povo de Deus crescendo em maturidade. E quem aqui está achando que eu não estou aqui por causa da Igreja do Senhor Jesus, mas porque eu estou inveja do Pablo Marçal? Deixa eu te falar um negócio. Eu já falei isso inúmeras vezes, né? E não estou falando isso para exaltação do meu nome. Eu estou dizendo isso para fortalecer a posição que um homem como eu ocupa. Que posição é essa? Guardião, como irmão mais velho, da agenda do seu pai. Mateus 24, Mateus 25. O pai viajou e pegou o seu servo e mandou tomar conta dos irmãos. Então essa é a função de quem se reconhece irmão mais velho. Eu estou defendendo a casa do meu pai porque o meu pai está ausente. Eu sou o corpo dele. 1 Coríntios 12. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não proteger a casa, se eu não ensinar, se eu não livrar os incautos, os neófitos, os recém-convertidos de falsas doutrinas, quem fará? Mas deixa eu dar aqui somente um testemunho para você não achar que o meu motivo ele está contaminado e eu estou com inveja. Por inveja de quê? Ter dinheiro às custas do sofrimento humano? Gente, eu desisti do gospel, né? Tá, o meu testemunho tá aí para quem quiser assistir. Tá no YouTube, coloca na barra do YouTube, Anderson Silva desistir do gospel. Desistir do gospel ganhando aí um rio de dinheiros por mês, porque não é lícito, mediante a toda a canalice que eu vi, sabe? Inveja de quê? Ter dinheiro às custas do sangue alheio? Ter dinheiro às custas do sofrimento humano? Você é doido. Ganhar dinheiro e perder Jesus? Por favor. Qual o testemunho que eu quero contar? Ano passado, eu confrontei Pablo Marçal de alguma situação e as pessoas, se ele te procurasse, você estava disposto a ouvir ele, discipular ele? Eu só converso com Pablo Marçal arrependido, declaradamente arrependido. Sabe? Ele é ele é obstinado, mentiroso, sádico. Ele pega essa maestria de PNL, marketing que ele tem, sabe? Cara, diz que está exaltando Deus, mas está exaltando o diabo se está enganando pessoas. Assim como Nicodemos procurou Jesus 3 da manhã, o Pablo Marçal me procurou 3 da manhã no WhatsApp. Como assim me arrepender? Do que eu tenho que me arrepender? Então, gente, ele declarou agora para as eleições da Prefeitura de São Paulo 198 milhões. Então, de fato, o que ele fala não é blefe. O eixo dele comercial deve passar hoje da casa dos bilhões. Para mim, dinheiro de sofrimento, dinheiro de sangue. Eu falei isso para ele. Isso é dinheiro de sangue, porque tudo começou você explorando pessoas usando a Bíblia. Então, disso aí eu tô fora. Mas é fato que se ele, como Nicodemos, procurou Jesus, me procurou de madrugada para não ser visto de dia procurando um profeta do caos, um homem que decidiu pregar no deserto e não nos palácios, é porque ele tem plena consciência de que eu sou um dos poucos pastores, ou se não, o único pastor que passou pela vida dele e não se importou com aquilo que ele valoriza, que é o patrimônio. Então, eu desprezei aquilo que ele representa economicamente. Isso mexe, né?
É a mesma coisa do jovem rico. Alguém que se vê por meio do patrimônio não consegue se perceber sem ele. E ele quis exaltar aquilo diante de mim, eu desprezei totalmente porque eu valorizo isso aqui, ó. Valorizo o que Deus pensa, valorizo fazer a vontade de Deus e por aí vai. Então, descanse o coração, tá? Não tô com inveja de ninguém porque eu não quero o dinheiro de manipulação. Então, assim como eu falei sobre o Bolsonaro, falo sobre o Pablo Marçal e falo sobre qualquer um outro. Irmãos na fé, aqueles que prezam pela vontade de Deus e pela palavra de Deus, não analise candidato político por meio de projetos personalistas, populistas. Avalie a vida, o caráter, o plano de governo e a técnica. Por exemplo, qual minha crítica sempre a conservadores? Se o projeto político de um conservador, de um político bolsonarista, é somente atacar a esquerda e as suas ideologias, se não existisse esquerda, qual o seu projeto de governo? Qual o seu projeto político? Então você vai nas redes sociais de um político ou de um candidato bolsonarista e não existe nada a não ser ataque à esquerda. E é o que eu sempre digo, se você vive para atacar o inimigo, quem é seu amigo? Se o inimigo não existisse, do que você vive? Então, esse é o motivo pelo qual você vai para a esquerda, chamar o outro de comunista, atacar o que você chama de comunismo, é a mesma crítica que eu faço, né? Dizer que a ideologia gay está destruindo o mundo e não apresentar a sua família como um presente à comunidade humana. Aí quando envolve religião, aí fica pior, né? Olha, o gay vai para o inferno. E o marido violento? E o marido adúltero está indo para que tipo de céu? Então é isso, fica horroroso quando esses planos populistas saem, migram da religião e vão para o campo político como se a gente quisesse tornar a Bíblia um projeto de lei que obrigasse todo mundo a se render ao nosso projeto. E todo aquele que se volta contra, a gente acusa de comunismo. Todo pedido de reflexão e de maturidade que alguém faz, a parte da igreja que se politizou de maneira conservadora, mesmo sem ser santo, mesmo sem ser funcional, mesmo sem ser pleno, é rechaçado como comunismo. Por isso que eu peço, irmãos, ponderem, não devote a ninguém no campo político, só vote, analise. Qual o projeto dessa pessoa? Qual o motivo dela estar indo para a política? Ela já fez política antes? Porque é isso. Volto a dizer o que eu disse aqui no início da live. Um cristão na política só considera a política uma ampliação daquilo que ela já faz. Essa é a melhor política. Essa é a verdadeira política. Eu vou ampliar publicamente aquilo que eu já faço de maneira privada, que é abençoar, proteger, servir a comunidade humana. Acabou. E nisso a gente já reprova a maioria dos políticos, porque a maioria dos políticos não tem essa mentalidade. Eles querem ir para a política para ganho e não para ampliação do cuidado à comunidade humana, seja ela qual for, vulnerável ou não. Então a gente tem que ponderar e refletir. Mas vindo aqui para a questão central da nossa live, qual é a semelhança entre coach, político e falso profeta? Principalmente o político de esquerda. Explorar a vulnerabilidade humana. Para que um coach, um falso profeta e um político de esquerda acesse seu dinheiro, tome seu dinheiro, ele precisa explorar a sua vulnerabilidade. O coach, como o Pablo Marçal, vai usar o seu sofrimento humano para dizer a você que você está travado, bloqueado e você precisa destravar e desbloquear. E ele vai colocar você em desespero psicológico para você, se você não tiver dinheiro, se você for rico, você consegue pagar o desbloqueio. Se você não for rico, você vai ter que
Ao entrar nesse sofrimento psíquico que a manipulação de PNL, a persuasão faz, pessoas já me procuraram dizendo: pastor, eu vendi TV, fogão, a bicicleta, só me falta R$ 4.000 para pagar um treinamento de 20 mil do Pablo Marçal, você me ajuda? Eu confrontei a pessoa dizendo: rapaz, provavelmente você nunca ajudou sua igreja local, seu pastor, nunca investiu em missões. Cara, toma vergonha, cara, se arrependa. Então, o coach, para tomar o seu dinheiro, ele precisa voltar contra você mesmo as suas dores emocionais, o seu histórico emocional, e colocar você em sofrimento psicológico, persuadindo você que a solução para o seu sofrimento é pagar o desbloqueio, é pagar o treinamento, é pagar o destravamento. Quer isso custe 5 mil, quer isto custe 50 mil reais. E qual a semelhança do coach com o falso profeta? O falso profeta, para tomar o seu dinheiro, ele tem que ir além do que está escrito. Então tem pastores que inventam o trízimo, tem pastores que inventam o voto, tem pastores que inventam os elementos ungidos, a pedra de Israel, a água de não sei aonde, a toalha que transforma marido adúltero e as campanhas. Por isso surgiu tantos falsos profetas durante a pandemia de Covid-19, principalmente nas redes sociais, porque o ser humano está em sofrimento relacional, espiritual ou psicológico. Se a pessoa não consegue pagar o Pablo Marçal, a pessoa vai recorrer ao falso profeta. E o falso profeta talvez cobre menos, talvez vai pedir um voto como Renálida, Leonardo Salles, os profetas de YouTube e Instagram. Talvez peça menos que isso. Eu vi certa vez uma pregação do Leonardo Salles e duas pessoas na frente dele, um homem e uma mulher. Aí ele falou para o homem: o voto da sua cura vai ser 12 mil porque a sua cura é mais complicada. O voto dela foi 1.000, mas o seu voto vai ser 12. Ambos pagaram e provavelmente não receberam nada, porque Jesus Cristo disse: de graça recebei e de graça dai. Ninguém é vítima, né? Mas se houver clareza, ensino honesto das Escrituras, que é o que eu sempre busco fazer, pessoas que são enganadas seriam menos enganadas, né? Elas não são vítimas porque, se elas nasceram de novo, elas são habitação do Espírito Santo, deveriam ter discernimento e a Bíblia está disponível para todo mundo. Então, voltando aqui, o maior instrumento das falsas igrejas e dos falsos profetas para tomar o dinheiro do povo, sabe o que foi? Campanhas. Porque se você congrega, você já dá a sua oferta, seu dízimo, ok? Mas o falso profeta, ele é insaciável, ele está insatisfeito, ele quer mais. E o que ele vai fazer? Campanha. Campanha disso, campanha daquilo outro, campanha de cura, campanha de libertação, campanha de restauração de casamento. E o que você vai fazer na campanha? Chuta. Ofertar mais, fazer voto, entendeu? Então você vai numa campanha, a pessoa diz que você vai prosperar se você fazer um voto, a pessoa diz que você vai ter o casamento restaurado se você vai fazer um voto. E ali são os mecanismos que as falsas igrejas e os falsos profetas conseguem arrancar o dinheiro do povo. Dito isso, que semelhança há entre o coach que usa o sofrimento psicológico para tomar o dinheiro do povo e enriquecer, com o falso profeta que usa o sofrimento psicológico, financeiro, matrimonial, familiar do povo para tomar o dinheiro do povo por meio de promessas que Deus não prometeu e a Bíblia não afirma? O que esses dois têm em semelhante com um político, principalmente de esquerda? Para um falso governo tomar o seu dinheiro, ele precisa aumentar os impostos. Então percebeu que todos eles vão explorar o sofrimento humano. Então, governos como o do Lula, eles praticam corrupções sistêmicas, institucionais, por meio do lobby e
do dinheiro de que corrupções nem sempre são corrupções jurídicas, penais, criminais, mas é o velho lobby. Por exemplo, as emendas dos deputados. O governo Lula, ele dobrou. Por exemplo, 2022, as emendas dos deputados e dos senadores somou um total de mais ou menos 20 bilhões, 24 bilhões. No governo Lula, dobrou. Está passando de 50 milhões, está na casa dos 49 milhões só de emenda que deputados e senadores têm o direito de canetar e destinar o dinheiro. Às vezes é nesses mecanismos que está a corrupção menos visível. Então, é a compra institucional, a barganha institucional, o cargo, o ganho. Às vezes não é corrupção de ir lá e desviar a verba. É a corrupção sistêmica, assim como eu sempre falo na igreja evangélica, o lobby gospel. Às vezes não é descarado o pecado, descarado o crime, mas é o lobby, as conexões de relacionamento que vão trazendo poder, influência e dinheiro. E para isso acontecer, se o orçamento das emendas dos deputados e senadores dobrou, os 24 milhões que dobrou saiu de outro lugar. Mas, por exemplo, se você tira da saúde os 24 milhões e coloca como emenda para os deputados, ficou um rombo na saúde, que vai dar improbidade administrativa e pode dar impeachment de um governante, de um político. Então, o que vai fazer? Precisa tirar dinheiro de um outro lugar. Então, como não é coach para roubar o povo por meio de PNL, como não é falso profeta para roubar o povo por meio de maldições, campanhas e por aí vai, é político, o que vai fazer? Aumentar impostos, fazer o povo sofrer, assim como o faraó no Egito. Dobra a carga do trabalho, dobra a carga do imposto, dobra a fabricação do tijolo, faz o povo sofrer para aumentar o quê? Tributação. Mas o mais interessante é que governos comunistas ou socialistas só existem por causa do dinheiro público, que não é dinheiro público, é imposto pago. Não existe dinheiro público, só existe imposto pago. Assim como não existe pastor próspero. Um pastor, certa vez, falou: eu tenho autoridade para falar sobre prosperidade, eu era pobre e agora sou rico. Não, você só é um canalha, porque o que você tem veio de dízimo, oferta e doação. Então, você não é médico, você não é advogado, você não é empreendedor. E aí você deveria ter maior temor. Se hoje você é um pastor próspero, e tudo bem com isso, ser próspero, você tem que ter temor e não dizer eu sou bom. Bom como? Se o seu dinheiro não veio de empreendedorismo, não veio... Sabe que você é bivocacionado, pastor e tem outra profissão, secularmente falando. Se o seu dinheiro veio do fato que o povo de Deus ama a Deus, por isso dizima, doa e oferta, você não tem autoridade nenhuma para falar sobre finanças. Entendeu? Porque o seu dinheiro, sabe, está vindo do sofrimento, do trabalho do povo de Deus. O povo de Deus trabalha de segunda a sábado, às vezes de 5 da manhã até a noite, para chegar no culto de domingo, dizimar, doar e ofertar. Por isso que eu sou ofendido com a classe pastoral, sabe? Mentir, roubar, adulterar e às vezes até abusar sexualmente. Sendo que a gente é bancado com dinheiro santo e puro de um povo, sabe? Que sai de casa para trabalhar 6 dias na semana, para ir à casa de Deus no domingo e ali automaticamente também conceder um avanço, uma melhoria de vida para os seus pastores. Isso deveria ser tratado com muito respeito, isso deveria ser tratado com muito temor no coração de um pastor. E não ele achar que ele é o bambambam, que ele agora é o playboy, que ele agora, sabe? Que, sei lá, Leonardo Salles, vi um vídeo também desse cara dizendo, ó, tá aqui no texto, tá aqui, ó. Aquele que era rico se fez pobre para que pudéssemos enriquecer, num podcast. Então eu tenho base bíblica para ser rico,
Mas o mais interessante, você que não tem discernimento, que também pode dizer, você está com inveja do cara. Pelo amor de Deus, cara. Então, o apóstolo Paulo tinha inveja dos hereges. Meu Deus do céu. E o texto de apóstolo Paulo, quando ele diz que Jesus se fez pobre para que a gente pudesse ficar rico, é de autoexistencialidade, não é sobre dinheiro, gente. Meu Deus do céu. Se o Leonardo Sali tá certo, Deus odiava o apóstolo Paulo, que morreu em desgraça. Os apóstolos todos foram barbarizados. Se Pablo Marçal tá certo, se Leonardo Sali tá certo, os apóstolos estão todos errados. Então Jesus, sendo autossuficiente, sendo Deus, se esvaziou em forma humana para que pudéssemos enriquecer como preenchidos agora existencialmente pela graça de Deus. Não é a riqueza material, é a riqueza existencial. Mas agora eu quebro o Leonardo Sali e os seus seguidores, e você que pode estar iludido, se Jesus, sendo rico, se fez pobre para que a gente pudesse enriquecer, porque o Leonardo Sali não é rico sem usar a fé dos outros. Eu vou dar um minuto aí para você refletir, vou tomar meu café aqui. Tem mais café aí? Responde, meu povo. Se Jesus, sendo rico, se fez pobre para que pudéssemos enriquecer, e essa é a defesa de um falso profeta como Leonardo Sali, porque ele não é rico fora do chamado como pastor e falso profeta. Porque ele não é rico sem manipular e roubar o dinheiro do povo como mais um estelionatário da fé. Qual o caminho da prosperidade dele? Como o dinheiro chegou até ele? Usurpando da fé alheia. Então, se é um decreto bíblico você ser rico, nós seríamos ricos sem a fé. Nós seríamos ricos secularmente falando. Então, um falso profeta como Leonardo Sali é rico na exploração da fé. Mas se aquilo que ele está dizendo biblicamente, que o autoriza a ser rico, fosse verdade, ele seria rico no exercício secular de um ofício. E não no exercício espiritual do engano, como ele faz. São mercenários. E Paulo deixou isso muito claro em 1 Coríntios, capítulo 6. Mas voltando aos governos comunistas, né? Só existe comunismo com o dinheiro dos outros. Pode ver na história do comunismo e do socialismo, desde Engels e Karl Marx. Karl Marx nunca trabalhou, foi sustentado por muitos anos por meio da herança da esposa, posteriormente por meio da herança do pai de Engels, que era industrial, tinha fábricas e por aí vai. O pai morreu, a herança ficou para Engels, ambos torraram para virar teóricos do comunismo e socialismo. Então eles propuseram a igualdade sem nunca terem exercido essa igualdade. Foram parasitas, carrapatos existenciais, trepadeiras drenando a vida do outro, porque nunca existirá comunismo com dinheiro próprio. Só existe comunismo com dinheiro alheio. Então é muito fácil Lula, Maduro, Ortega, sabe? Pregarem comunismo com dinheiro dos outros. Porque comunismo nunca dá certo em nenhum lugar. Porque uma hora, se o Estado vai dominar todos os meios de produção, se o Estado vai dominar as liberdades, vai governar com mão de ferro, vai perseguir aqueles que se posicionam contrariamente a uma ditadura socialista ou comunista, o dinheiro vai acabar. Por que o comunismo não dá certo?
Porque uma hora o dinheiro acaba, porque, como eu disse, não existe dinheiro público, só existe imposto pago. Se o governo passa a intervir em todos os meios de produção, uma hora o dinheiro acaba. Se o dinheiro acaba, não há pagamento de impostos. Por exemplo, você vê líderes comunistas vivendo vidas glamurosas mundo afora, com dinheiro do seu povo, não com o dinheiro do seu empreendedorismo, não com o dinheiro de sua própria criação, mas com o dinheiro alheio. Então só existe comunismo com o dinheiro do outro, só existe comunismo com o dinheiro público. Por quê? Quando existir comunismo com dinheiro próprio, quando existir comunismo com dinheiro privado, já não é comunismo, é cristianismo. Porque é o alto grau de filantropia, refinamento, sofisticação, doação ao próximo, doação à comunidade humana. Todo cuidado ao outro que você pratica do seu próprio dinheiro não pode ser considerado socialismo e comunismo, mas sim maturidade moral, entendendo que o dever da prosperidade é servir a comunidade, que é uma doação voluntária. Um cristão maduro ou um ser humano que abraça a filantropia, entendendo processos de legado, processos multigeracionais. Isso existe muito nos Estados Unidos. As pessoas se formam, crescem, empreendem, quando prosperam, voltam na sua faculdade, voltam na sua universidade e se tornam grandes doadores, visualizando a próxima geração. Isso não é comunismo, isso é refinamento moral, refinamento espiritual, para entender que o dinheiro tem um propósito de servir a comunidade, um propósito de encurtar sofrimentos. Porque tenho refletido muito essa semana. Pastor Anderson, se Deus existe, por que o sofrimento é permitido? Eu não sou Deus, né? Eu posso dar uma resposta bíblica, que é Romanos 5,12. A desobediência, o pecado entrou no mundo pela desobediência de um só homem, por meio da desobediência à morte. Sofrimento existe por causa do pecado original. Mas também posso ponderar que um dos motivos da existência do sofrimento é o sofrimento produz comunidades. E uma comunidade unida soluciona sofrimentos. Deus está contando que seus herdeiros vão se responsabilizar por sua herança. A terra é a nossa herança. Nossos irmãos humanos são nossos irmãos, independente se coadunam da nossa fé ou não. E se fôssemos cidadãos e cristãos responsáveis, cuidaríamos da nossa herança, cresceríamos politicamente, cresceríamos financeiramente, cresceríamos moralmente, sempre com a finalidade de construir ou proteger comunidades humanas. Essa é a finalidade maior. Então, esses três personagens sociológicos que eu coloquei aqui, até o momento são inimigos da nossa prosperidade, do nosso verdadeiro crescimento. Um coach desonesto explora o sofrimento humano e extrai dinheiro desse sofrimento. O falso profeta, percebendo o sofrimento humano, explora o sofrimento humano para enriquecer as custas do sofrimento humano. Um mal político, principalmente um político ideológico, comunista, socialista, esquerdista, seja lá o que for, entende que não existe comunismo com dinheiro próprio e ele vai fazer de tudo para aumentar a taxação de impostos que prejudica a qualidade de vida dos seus cidadãos. O Brasil é anti-empreendedorismo. Nisso, por isso que eu ponderaria Pablo Marçal, nisso ele está certo. O brasileiro e o Brasil é contra a prosperidade no sentido de ser contra o empreendedorismo. Então, o governo quebra qualquer empreendedor, o governo quebra qualquer empresário, sabe? Com tanta burocracia, com uma carga tributária animalesca, uma das maiores do mundo é a do Brasil. Então, não há empreendedorismo que se sustente num Brasil com alma comunista,
por meio da sua própria Constituição. A Constituição estabelece uma nação juridicamente comunista. O Brasil é comunista, quer você reconheça ou não. E a Constituição brasileira estabeleceu isso porque a Constituição brasileira sufla, infla, estabelece o que eu vou chamar de inchaço estatal. O foco do brasileiro é o funcionalismo público. Então, por que o Brasil nunca avança? Porque o foco é o funcionalismo público, o Estado está inchado por meio do funcionalismo público e o funcionário público, sendo servo do Estado, não pode confrontá-lo. Então, por isso que a gente tem juiz, promotor, fez errado, aposentadoria compulsória. Meu Deus, isso é ou não comunismo? O cara fez o ilícito, vai ser aposentado compulsoriamente e nós, pagadores de impostos, financiamos esse indivíduo. Porque a função do servidor público é proteger o seu pagador, que é o Estado. E nem o Estado, nem o servidor público consegue respeitar o verdadeiro patrão, que é o cidadão. O Estado existe para nós. Então pode perceber, leia novamente a Constituição, veja o quão inflado é a nossa folha de pagamento estatal, e é isso. Não tem como o Brasil prosperar. Nisso eu conecto com o Pablo Marçal. Não tem como o Brasil prosperar, porque o funcionalismo público, o Estado, é o nosso maior inimigo. Inflando, e para manter a máquina e a folha do pagamento e os desvios estruturais, por meio do lobby, precisa aumentar a alta carga de impostos que já nos arrebenta, já nos impede de sonhar o futuro. Que é maior inimigo da família, né? A gente vai falar que é pró-família, conservador, a favor da família tradicional. A gente não deveria mirar tanto nas ideologias, por incrível que pareça. A gente tem que lutar para diminuir a intervenção do Estado no empreendedorismo, para que o cidadão seja livre para criar. Isso aumenta a qualidade de vida de quem? Da família. Mas o foco é o nosso bem-estar? O foco é o cidadão brasileiro? Bem provavelmente não. Então, faço essas reflexões, peço que você faça ponderações, não leve para o lado pessoal se eu toquei seu político de estimação, seu pregador de estimação, e também não me importo se você ficar chateado. Estou pedindo para você não ficar, mas se você ficar, só revelou sua bestialidade intelectual, que você está indisposto ao crescimento. E é só mais uma pessoa que não vai levar o Brasil a lugar nenhum. Por que a gente idolatra políticos? Porque a gente é tão inútil, que a gente quer eleger pessoas que supostamente defendam-nos daquilo que a gente não está fazendo. E eu encerro, mais uma vez, repetindo uma das minhas maiores críticas ao conservadorismo. As ideologias estão destruindo a família. Irmão, é o seguinte. Eu concordo no ponto de que as ideologias estão destruindo o conceito das coisas. A ideologia esquerdista está destruindo o conceito de família. Mas eu peço a sua reflexão. Talvez a esquerda está destruindo o conceito daquilo que você não amou o suficiente para defender e testemunhar. Se a maioria dos cristãos, católicos e evangélicos e conservadores do ambiente político vivessem o que defendem, vivessem o que pregam, eu também posso concluir que a força da ideologia seria menor mediante a um testemunho maior. Mas qual é o grande problema? A ideologia tem força para destruir, principalmente na mentalidade do jovem, porque o jovem que não é hipócrita, o jovem, aquela idade de 14 a 20 e pouco, é uma idade revolucionária, eles rejeitam a hipocrisia, e essa juventude está vendo a hipocrisia de se defender o conceito de algo que eles estão testemunhando por A mais B na vida privada que seus pais não vivem. Então, concordo que a ideologia é destrutiva,
Mas concordo que o evangelho ele não consegue ser destruído em nação nenhuma. O evangelho triunfa desde sempre. Mas o grande problema é que o remanescente os inimigos são barulhentos e os remanescentes são silenciosos. Mas eu quero, não só na política, não só na igreja, mas na sociedade, cristãos crescendo, amadurecendo por exercício de uma fé cidadã, de uma fé madura, não vivendo repetindo slogans e frases de efeito ou fazendo piada sobre o outro, mas revelando a beleza do que acredita. Eu quero que a gente chegue a esse tempo. Eu, você, todos nós. Tem dia da gente guerrear com o inimigo, mas o dia é feito de 7... A semana é feita de 7 dias. A gente pode se dedicar à guerra contra o inimigo 1, 2, 3 dias, mas os outros dias a gente vai viver o oposto daquilo que a gente critica no nosso inimigo. É isso que eu quero ver. A igreja não está aqui para zombar dos inimigos. E acredito que quando o evangelho ele toma a seara da política, um cristão consciente, um cristão maduro, um cristão intelectualmente capacitado, ele entende que ele não vai para a política para fazer meme. É isso que está acontecendo. Aqueles que se acham conservadores estão exercendo seu projeto político por meio de piada, meme, por aí vai. Que o inimigo faça isso. Nós temos algo concreto, não só a defender, mas a viver. Nós temos algo belo, se vivido. O evangelho, quando crido, recebido e vivido, não há força social, espiritual, ideológica que consiga vencê-lo. Temos o que há de melhor. Temos Deus crucificado em nosso favor. Por que baixar a régua? Por que um nível tão baixo? Sabe? Porque os políticos, considerando que até nós, da igreja, sabe, estamos aquém intelectualmente, não pode entregar lixo para o cristão comer, ele não tem discernimento. Não podemos aceitar isso, não podemos aceitar qualquer coisa, qualquer meme, qualquer recorte da família tradicional. Os caras, sabe, entendendo que a gente também é infantil e imaturo moralmente, intelectualmente, fazem um recorte dos nossos valores, transformam aquilo em slogan e nos ganham na lábia. Os conservadores nos ganharam na lábia. Deus acima de todos, família tradicional, sabe? Baixou a nossa guarda, baixou o nosso discernimento. Não. A régua do nosso discernimento e dos nossos valores precisam estar lá em cima. E eu encerro de fato agora dizendo a vocês. Esquerdistas, ideologicamente falando, se declaram inimigos dos nossos valores. Ok, academicamente eu aceito isso. Minha biblioteca está cheia dessas referências aí, tá? Mas o conservador, em si mesmo, ele não é meu irmão. Meu irmão é você. Meu irmão é você que nasceu de novo. Meu irmão é você que vive a Bíblia, que apoia uma igreja local, que acima de tudo só quer glorificar Jesus. Você é meu irmão. Um conservador, politicamente falando, ele é um aliado numa guerra política, mas ele não é meu irmão. Eu não posso baixar a guarda ao nível que um conservador possa se achar ao meu lado confortável. Eu, como homem de Deus, e um político conservador se achando confortável ao meu lado, cadê meu discernimento? Cadê meu profetismo? Cadê eu ser a luz do mundo e o sal da terra? Não, isso não pode acontecer. E também não podemos esquecer, eu ia encerrando esquecendo, ok? Mesmo que você considere que os valores da esquerda são antagônicos e inimigos aos nossos, a gente está aqui para evangelizar, a gente não está aqui para ganhar debate. Assim como inimigo está claro, amigos não estão claros. A gente tem que entender que o evangelho sendo maior, a gente exerce discernimento para amigos e inimigos no campo das ideias, mas a gente está aqui para evangelizar conservadores, bolsonaristas e esquerdistas. E a pergunta que eu sempre faço é, a gente foi tão enganado, a gente foi tão iludido que agora eu faço uma pergunta para você. Porque a maioria de nós, como cristãos, inevitavelmente se reconhece conservadores. Isso é fato, ok? Mas a pergunta que eu faço, se você entendeu o motivo dessa live e todo o conteúdo dessa live, quantas pessoas de esquerda, inimigos ideológicos de suas ideias, nos últimos anos,
desde o fenômeno Bolsonaro, desde, sei lá, 2017, né, que aquilo se acalorou até hoje, quantas pessoas de esquerda você gerou vínculos, você evangelizou e você batizou? Essa é a reflexão e a ponderação que eu deixo para vocês. Eu faço esse tipo de pergunta para colocar o nosso coração, o nosso entendimento no lugar certo. Percebeu que a gente baixou o discernimento, está comendo qualquer tipo de lixo, esquecemos das nossas obrigações com a igreja, esquecemos que a nossa obrigação social não é simplesmente, mesmo se envolvendo com a política, não é ganhar debate político, não é fazer da Bíblia uma lei obrigando todo mundo a se adequar a ela. A nossa obrigação social, salvar pessoas. Evangelizar pessoas. E agora eu vou encerrar mesmo, tá? O que as pessoas estão falando sobre a igreja e sobre Jesus ao olharem para você? Ao olharem para o seu testemunho? Seja de direita ou de esquerda. O que o mundo está dizendo sobre o teu Deus? O que o mundo está dizendo sobre nós? Ao olharem para você. Jesus nos salva espiritualmente, mas a educação secular e a educação bíblica e teológica nos salva intelectualmente. Precisamos ler, precisamos estudar, não só a Bíblia, para a gente não ficar no evangeliquez. Bons livros, recomendo já esse aqui para você vencer a idolatria política conservadora, principalmente. Esse livro vai bater nas duas, tá? Vai bater na direita, vai bater na esquerda. E vai exaltar o evangelho. O autor é o Jake Mider. Para que serve os cristãos? De volta a uma doutrina social protestante. Lê esse livro, que é a conclusão dessa live, ok? Se você quer estudar teologia bíblica e saudável, eu lidero um seminário online de teologia chamado Teologia para o Povo. Por que Teologia para o Povo? Justamente pegar o complexo, mastigar e colocar numa linguagem acessível a vocês, tá? O link está aqui no chat, minha equipe está colocando. Se for do seu interesse, estudar teologia bíblica e saudável, avançar intelectualmente, teologicamente, biblicamente, aprender a discernir as coisas. Seja bem-vindo como aluno nosso, né? Tamo junto. Um cheiro no cangote. Jesus abençoe sua vida. Até a próxima.